Agora eu consegui explicar melhor, acho que agora eu consegui explicar melhor. Veja, se vocês alegam a curta duração, que haveria uma curta duração de ataques, e agora vocês não estão falando sobre mandamentos, porque a premissa do que eu estava falando sobre curta, média e longa duração seria que eu receberia o argumento dos mandamentos, portanto eu não sabia desse argumento, ou que eu receberia o argumento de maternidade espiritual. Vamos dizer, para confirmar isso. A maternidade espiritual é um argumento que eu conhecia, mas que eu achava metafórico. E que de repente isso poderia não ser tão metafórico assim. Ok. Só que agora vocês estão usando essa premissa de que eu receberia os argumentos. Aí que tá. E mesmo a premissa de que eu não sabia que os receberia. Vocês estão dentro dessa premissa. E aí que tá, o que eu estou dizendo é, eu sou responsável por aguardar esses argumentos, mesmo sem saber que eles chegariam, se eventualmente eu tivesse proteção em meio ao pecado, ou se não houvesse escândalo. Mesmo se eu soubesse que iria receber esses argumentos, eu não sabia que receberia esses argumentos, então eu não sabia disso. E vocês estão justamente falando sobre essa possibilidade, porque é o que eu falei. Né? Eu não, eu não sabia disso. Então, curta, média e longa duração é para esperar até, vamos dizer, esses argumentos, mas que eu não sabia que eventualmente esses argumentos viriam. Né? Eu não sabia disso. Então, aquela coisa, se alegam isso, agora sobre ataques, no sentido que eu teria a obrigação de ficar em ataques, e vocês estão dizendo que seria curta duração, só que daí para receber argumentos que eu não sabia que eu iria receber. Então é sobre isso que vocês estão falando. Ah, mas existe a possibilidade que você sabia que receberia os argumentos. Mas essa hipótese é fake, ela não é verdadeira. Então vamos lá. Sobre ataques. Vocês estão falando que esses ataques que eu receberia seriam de curta duração, já que eu não sabia que receberia info sobre maternidade e mandamentos, mas que eu deveria ficar no ministério mesmo assim para recebê-los, mesmo não sabendo, porque era minha obrigação receber esses ataques, enfrentar os ataques por algum motivo. Só que eu não sabia que era meu dever. Aí que está a grande questão. Eu não sabia que era meu dever. Para mim, eu já tinha cumprido o meu dever. Isso que eu estou dizendo. Já tinha falado sobre salvação e tudo. Então, para mim, eu já tinha cumprido o dever. Se havia uma continuidade de dever, eu não sabia. E eu provei que esse dever não é contratual. Eu provei em alguns vídeos anteriores, que eu postei hoje, né? Que essa obrigação contratual não existia. Poderia haver obrigação bíblica em relação à maternidade espiritual. Mas, de qualquer forma, eu não sabia. Ah, mas você teria que esperar para saber. Talvez, mas só se eu tivesse proteção espiritual e não em meio escândalo. Daí vocês falam, não, mas seria curta duração. Então vocês admitem que eu não sabia. Dentro da hipótese da curta duração, a hipótese mais válida e a verdadeira para mim, né? A que eu sei que é verdadeira, é que eu não sabia de maternidade espiritual e que eu receberia o argumento sobre mandamentos ou algo sobre salvação. A profecia poderia ser genérica, vamos supor. Se tivesse, poderia dizer assim: você receberá uma informação importante sobre salvação. Eu não recebi nenhum comentário desse jeito. Que de alguma forma pudesse, vamos dizer, negar a minha fé naquele momento. E se acontecesse, eu também não sei se acreditaria, porque seria contra Cristo, contra a minha fé do momento. Mas eu não recebi nenhum argumento claro sobre isso. Então vamos lá. Não sabia que haveria confirmação sobre maternidade ou um novo argumento sobre salvação. Não sabia. Mas que as receberia eventualmente em algum momento, o que poderia gerar minha responsabilidade para descobrir isso que eu não sabia. Mas que eu poderia receber. Então, seria feito o argumento de curta duração, seriam feitos ataques contra mim, e eu teria de esperar para receber algo que eu não sabia que iria receber. Né? Mas até lá, eu seria pouco atacado. Então, vocês admitem que eu realmente não sabia, nessa hipótese, já que a gente está falando curta, média e longa duração, vocês admitem que eu não sabia dessas informações. E que não sabia que iria receber esse tipo de nova informação, que seria até contra Cristo. No máximo, o que poderia receber seria informações contra os ataques das pessoas, mas não informações sobre a questão da salvação. Então, eu não sabia. Mas se assim é, vocês admitem que eu não sabia de maternidade e que deixei pessoas presas, né? Se assim é, vocês estão admitindo nessa hipótese de curta, longa duração justamente que eu não sabia, porque se eu teria que esperar os argumentos, se eu teria que esperar os ataques para receber alguma coisa futura, significa que eu não sei que argumentos são esses. Eu não conheço esses argumentos. Não conheço vamos dizer, não sei dos argumentos, não sei da importância deles.
E que eles mesmos bateriam de frente contra a minha fé do momento que seria Cristo. Quer dizer, que haveria uma mudança de fé. Não sabia de um argumento desse. Né? Ou que seria uma natureza tão importante de argumento. Ou mesmo, até eu não sabia também que algum argumento iria confirmar a questão da maternidade espiritual. Eu não sabia disso. Né? Esse mais ainda. Né? Porque ainda, vamos dizer, em relação aos mandamentos, ainda, vamos dizer, ainda por mais um pouco de tempo, mas ainda por mais um pouco de tempo, isso já tinha acontecido antes na minha vida e não foi tão pouco tempo assim. E ainda mais não foi avisado assim, você receberá uma nova informação sobre a salvação. Não recebi nada em relação a isso. Então vamos lá. Mas aí que tá. Daí vocês vão dizer assim, não, mas você sabia de alguma forma dos mandamentos e tal. Por isso daí você saiu do ministério porque você queria falar isso em outro momento e acabou sendo impedido porque as pessoas iam falar sobre a questão do trabalho. Não, porque se eu soubesse dos mandamentos eu teria falado antes. Eu teria eventualmente dado um jeito de falar, ou talvez até nem estivesse no ministério, nem estivesse na igreja. Então é aquela coisa. Então, essa é a contradição. Se vocês estão dizendo que eu sabia dos mandamentos e deixei as pessoas presas quando eu saio do ministério, automaticamente vocês não teriam dito, na hipótese de curta duração, que eu teria que esperar eventualmente por novos argumentos. Se eu tenho que esperar novos argumentos que eu não conheço, e que haverá poucos ataques para isso, vocês não podem dizer que eu já sabia antes. Então, sim, isso anula o conceito de que eu já sabia que as pessoas estavam presas. E isso provaria de novo que vocês fizeram junção de argumento. Vocês juntaram dois momentos diferentes, o que não tem nada a ver. Então, apenas esse complemento. E valeu.